Abertura. Diversas trocas de cenas de Brasília. Prédio do Supremo Tribunal Federal em sua frente. Escultura da Justiça. De uma mulher sentada com uma venda nos olhos e espada em seu colo. Mudança de câmera. Fundo embaçado. Garagem vazia de frente ao Congresso. STF. Escultura de Dom Pedro I. STF por dentro de uma sala. Brasília, dia 8 de janeiro. Muita gente lá fora, pessoal. Quebraram as janelas, quebraram tudo, entraram dentro da casa. Olha, nós estamos no palácio aqui, ó. Céu de Brasília, ao fundo do Congresso. Tomamos! A multidão tá vindo agora! Olhar da escultura de Rua Barbosa. A polícia não conseguiu conter o povo. Estátua da Justiça em preto e branco. Vinheta de abertura. Fragmentos de cartas na tela em fundo preto. Os fragmentos se aproximam, unindo palavras que estão ali na fonte branca. Elas se organizam até formar no centro da tela a frase: democracia na Bahia. Tela em preto e branco. Policial com colete, de frente aos destroços do Congresso. Paredes de vidro estilhaçadas. O Supremo Tribunal Federal foi duramente atacado. O nosso prédio histórico foi no seu interior foi praticamente destruído, em especial o nosso plenário. Esta simbologia, né, a mim entristeceu de uma maneira enorme. Eu acho que os vândalos tinham entrado há uns 7, 10 minutos. Miguel Piazza, diretor-geral do STF. Me deparar com o tribunal numa tensão enorme, os seguranças bravamente tentando conter os vândalos, e eles fizeram um trabalho assim de excelência. Eles eram poucos, né, mas eles eram muito fortes e aguerridos naquela determinação em preservar o tribunal. Imagens em preto e branco de policiais em frente ao Congresso. A câmera está em movimento, o céu está nublado. Eu fiquei incrédulo quando eu cheguei aqui e vi tudo que estava acontecendo. É algo inimaginável, insano, eu diria. Quando as pessoas invadiram o Congresso Nacional, Oliveira, secretária de Comunicação a imprensa do STF. começou a me ligar para saber: o Supremo está preparado? Eles estão indo para aí? O que está acontecendo? Foi um momento bastante crítico, porque toda a imprensa nacional queria saber se o Supremo estava preparado para o que vinha. Tive bastante dificuldade em chegar aqui. Rogério Galoro, assessor especial da presidência do STF. A polícia já havia cercado, impedido o acesso em toda a área do entorno da Praça dos Três Poderes. Eu fui me identificando e consegui entrar, mas não consegui entrar dentro do prédio principal, porque ele já estava sendo, quando eu cheguei aqui, ele já estava sendo invadido, havia muita bomba de gás lacrimogêneo. Então eu ingressei pela garagem, e ali na garagem mesmo, com muito gás lacrimogêneo. Imagens em preto e branco. Eu estava no interior de São Paulo, a cerca de 100 quilômetros da capital, e por acaso estava assistindo a televisão, o noticiário, e vi estupefactos acontecimentos. Eu não acreditei no primeiro momento. Pensei até que fosse uma montagem, mas depois eu verifiquei que realmente era um movimento orquestrado. Houve uma marcha em direção à Praça dos Três Poderes, a invasão sucessiva do Legislativo, depois do Executivo e finalmente do Judiciário. A gente se viu aqui com 3.000, 4.000 pessoas chegando no Supremo Tribunal Federal. E a gente viu, lógico, que existia um treinamento e uma coordenação entre eles.
A gente está falando de pessoas que tinham escudos para proteger contra elastômero, que são balas de borracha, vários utilizando máscara contra gás, Marcelo que a gente Schettini, utilizava gás contra do eles, STF. e diversas outras atitudes que eles tomaram de conhecimentos de certos locais do Supremo Tribunal Federal que nos fazem ter a certeza de que eles têm um treinamento diferenciado e que eles vieram com um planejamento feito para poder invadir as 3 casas dos poderes. Os seguranças, quando me viram, pediram para eu sair de onde eu estava tentando atravessar o túnel, né, o tapete vermelho. Eu me lembrei, não, eles podem também invadir não só a garagem, Miguel mas Piazzi, invadir diretor-geral do STF. o edifício anexo 2A. Então eu pedi para um deles subir nos andares dos gabinetes dos ministros e arrancar as placas de identificação, em razão de provável alvo do ministro X ou do ministro Y. Placa quebrada. Luiz Roberto Barroso, Nós vice-presidente do STF. O quadro desolador em que se encontrava o Supremo, com tudo depredado, tudo alagado, o Cristo jogado no chão. Portanto, eu até não comentei na noite, patriotas que envergonham a pátria, pessoas que falam em Deus, mas vão ter dificuldade de entrar no reino dos céus. O prédio foi muito danificado. Estevão Waterloo, secretário-geral do STF. Sistemas, obras, carpetes, mobiliário, computadores, tudo. O prédio foi inundado também, né? Gesso, automação, foi vandalizado num nível que é difícil de acreditar. Foi impactante quando eu cheguei nessa sala que eu ocupo, que a direção-geral ocupa, e perceber que estava tudo destruído. Mesa quebrada, os estofados revirados, tudo úmido, tudo jogado com extintor de pó químico de extintor de incêndio, a mesa virada, os computadores, impressora, enfim, fotos pessoais. Foi realmente impactante encontrar a sala, né, do jeito que eu encontrei. Parecia que tinha acontecido assim, um terremoto aqui dentro. Essa sensação de tristeza, por esse tempo todo que eu trabalho aqui, foi construído um espaço, o qual foi destruído, que vem de muito mais tempo. Cenas em sequência de janelas, portas e objetos quebrados. Mariana Oliveira, secretária de comunicação do STF. Foi muito triste, eram imagens muito tristes e também acompanhei as vistorias que a presidente fez no 2º andar, no 3º andar, quando ela chegou ao gabinete dela, viu as coisas pessoais no chão, a cadeira queimada. Então, pessoalmente, foi muito triste de ver aquilo, ver o que foi feito, né? A violência com que o Supremo foi atingido. Vidro de carro quebrado, salas reviradas, pichação na escultura da Justiça. Miguel Piazzi, diretor-geral do STF. Desses 30 anos que eu estou no tribunal, jamais imaginava que um espaço onde se cultua e se preserva a democracia fosse alvo de ataques contra a democracia. Quando eu cheguei aqui, deu aquele impacto, onde a visão, pessoalmente, é bem diferente daquele que a gente viu na TV. É muito mais forte, é muito mais... Assim, eu senti um arrepio assim, de tristeza. Eu fiquei magoado com toda a destruição que eu vi. Cadeiras quebradas, vidros estilhaçados, eletrônicos, impressoras, papéis e caixas no chão. Marinelli Monteiro, gerente de arquitetura do STF. Foi muito emocionante chegar aqui no dia 8, foi muita tristeza, porque um dos trabalhos dos arquitetos do Supremo é manter esse patrimônio, preservar essa edificação que é tombada. E todo o nosso trabalho, a sensação foi que o nosso trabalho foi jogado fora. No dia 8 de janeiro, as Fachin, instituições da República Brasileira sofreram um exercício abusivo e criminoso do direito de manifestação. A liberdade de expressão não pode ser a expressão do fim da liberdade. E, portanto, assim eu defino esse dia, como com muita adequação tem denominado a presidente ministra Rosa Weber, como o dia da infâmia. Poltronas empilhadas, Constituição depreciada no chão. Nunes Marques, ministro do STF. Foram atos bárbaros e criminosos de pessoas ou grupos desprovidos de civilidade, praticados à margem do ordenamento pátrio.
Eu estava em casa, dormindo. José Carlos Passo, supervisor na gerência de patrimônio do STF. Do nada, assim, começou a aparecer as imagens do pessoal depredando aqui a área. Eu falei, cara, estão depredando tudo. O salão nobre, salão branco, todas as áreas do edifício sede, né? Pessoas trabalhando na reconstrução do STF. Homem varre o local. Carlos Antônio Dias, funcionário da limpeza do STF. E a gente se esforça, né? Sai de casa cedo, né? Pega ônibus, cansaço, estresse, né? E chega e vê esse resultado aqui. É muito triste, né? Para a nação toda, né? Principalmente aqui, né? Os trabalhadores todinho, né? Não somente da limpeza, né? Mas cada trabalhador, com certeza, sentiu muito, né? Close no rosto de Carlos. Espaço completamente fora de ordem. Luiz Fux, ministro do STF. A manifestação do dia 8 de janeiro foi uma manifestação extremamente agressiva e violadora da Constituição Federal, do seu núcleo essencial ao eleger o Brasil como ideário da nação, um Estado democrático de direito. Eles voltaram toda a violência, todo o ódio, toda a ignorância deles a objetos, a coisa Estevão pública, Waterloo, secretário-geral do STF. Que é de todos nós. Cenas em sequência de locais depredados. Paula Pessoa Pereira, chefe de gabinete da presidência do STF. Foi um momento que me deixou um pouco atônita por não acreditar que isso realmente estivesse acontecendo. E a minha primeira reação foi entrar em contato imediatamente com tanto o secretário-geral, Dr. Estevão Waterloo, quanto com o diretor-geral, Dr. Miguel Piazzi, para que a gente já entrasse em contato também com a ministra-presidente. Rosa Weber e Luiz Fux caminham pelo STF. Fiquei realmente assim, chocado com a situação, porque nesses 23 anos, nem anterior a esses 23 anos, nunca tinha visto nada nem perto disso, né? Foi uma notícia que eu fiquei estarrecida, sabe? Gil Chaves, muitas obras que a gente já tinha restaurado, passado pelas nossas mãos, que a gente tomou muito cuidado, né, para devolver para a população. Eu tive a notícia e a primeira demanda que eu posso dizer assim, que eu recebi foi em relação à Constituição. Aquele vândalo que apareceu naquela cena muito forte com a Constituição em mãos. Então essa foi a primeira demanda que recebemos, saber se aquela Constituição era original ou não. E nós obtivemos a informação e confirmamos que não era a original. Ângulos diversos da Constituição. Na capa República Federativa do Brasil, Constituição 1988. Foi uma destruição incrível, quadros de Sebastião Salgado, o quadro de Uragami. Então, assim, eu não posso mensurar o valor, nós fizemos um levantamento, inclusive, para o TCU, mas quanto a esse patrimônio histórico, o valor é inestimável. A gente tem um cuidado, a gente, ao tocar, tudo que a gente vai fazer é de uma forma cuidadosa, tem que pesquisar os produtos, o material, e de repente você vê o vandalismo destruindo tudo. É muito triste. Destroços, arte depredada no chão, esculturas caídas, móvel quebrado, pintura rasgada. Analisando o histórico de ataques contra as instituições, não me resta dúvida que esse foi o ataque mais brutal. A gente está falando da invasão do Congresso Nacional, da Presidência da República e da Suprema Corte Brasileira. Dia 8 é o ápice do movimento golpista. Isso veio sendo construído, os discursos mentirosos, discursos falsos, discursos criminosos, um aumento no discurso de ódio, isso veio sendo construído ao longo dos últimos anos. Eu considero o dia 8 Carmen de Lúcia, janeiro ministra de do 2023, chamado agora Dia da Infâmia, como uma agressão criminosamente praticada contra a democracia brasileira, contra órgãos e equipamentos públicos, prédios públicos, nos quais se tem exatamente os integrantes e os serviços prestados para a garantia da democracia brasileira. Eu definiria como atos terroristas numa tentativa de golpe de Estado por parte de pessoas inconformadas com a democracia, inconformadas com o resultado das eleições, pessoas criminosos, que não respeitam o Estado de Direito, não respeitam a institucionalidade e tentaram, mesmo que de uma forma atabalhoada, mas tentaram um golpe de Estado.
Imagens de uma escultura da justiça ao chão e manifestantes caminhando com bandeira do Brasil estendida. José Carlos Paz, supervisor de gerência de patrimônio do STF. Cenário de guerra, assim, cenário de guerra. Eu não consegui mensurar o prejuízo, assim, coisas assim valiosas, coisas históricas, coisas que veio da época quando a capital ainda era no Rio de Janeiro para cá, destruíram assim totalmente. Não teve como recuperar. A sensação foi assim, Marcelo Jesus de dos perdas, Santos, né? supervisor de gestão de arquivos intermediários e permanentes do STF. Porque esse é um patrimônio do povo brasileiro, não é patrimônio de uma só pessoa, né, de alguém, não, é de todos nós, de todos os brasileiros. Então, nós que cuidamos da memória, desse patrimônio documental do Poder Judiciário, isso afeta diretamente a nossa pessoa, que nós somos responsáveis, em parte, também por isso, né? Era como se a gente estivesse sofrendo uma perda na nossa própria história. Então isso eu fico até emocionado para falar, porque é muito difícil, né? Para nós que trabalhamos com o patrimônio, né, o acervo histórico, artístico, a gente sente uma dor muito grande. Sequência de imagens. Grupo de pessoas catam objetos no chão, enquanto outras conversam. Tapete é enrolado por duas pessoas que manuseiam roupas. Pessoas caminham em espaço moderado. Há um espelho estilhaçado na parede. Pessoas carregam um branco imóvel, enquanto outras empilham obras de arte na parede da sala. Pessoas movimentam cadeiras no espaço. Fala de patrimônio histórico, eles têm uma carga exatamente daquilo que eles contam, né? E se a gente perde aquilo ali, é como a gente perder parte da nossa história. A maioria dos itens não tem valor econômico definido, né? É imensurável, mas fica realmente essa perda das lembranças que existem, do fato, quando é que aquele objeto, por exemplo, foi recebido por um chefe de Estado que veio visitar a corte. Aquilo ali se perdeu. Estátua de Dom Pedro I no chão. Escultura feminina sem cabeça estirada no chão. Edmilson Palma Lima, secretário de Administração de Serviços e Gestão Predial do STF. Eu fiquei extremamente triste ao ver aquelas cenas, né? Fiquei muito preocupado com os nossos colegas, inclusive da segurança que estavam aqui também. Laís Maria Bezerra, eu fiquei restauradora do STF. Com o momento. Eu não acreditava. Tanto é que no dia que a gente conseguiu ter o acesso ao prédio, foi chocante. É uma sensação de invasão, de não ter amor à história, não ter um pouco de conhecimento, de cultura das pessoas, simplesmente chegar destruindo, né, um patrimônio público. STF, estátua feminina sem cabeça. Cabeça da estátua no chão. Tudo isso causa em cada um de nós quase que uma agonia diante de ver a que ponto se pode chegar num retrocesso humanitário e civilizatório que precisa de ser pensado, repensado e respondido. O Supremo tem forças policiais e são preparados. Rogério Galouro, assessor especial da presidência do STF. Mas eles não são preparados para conter 1.500, 2.000, 5.000 pessoas. Nem nós e nem nenhum outro poder, como você viu naquelas invasões. Gilmar Mendes, ministro do STF. Fiquei bastante emocionado, porque é uma casa que eu frequento já desde os meus tempos de estudante, depois como profissional, depois me tornei juiz aqui em junho de 2002, portanto estou há tantos anos no tribunal, e ver toda aquela destruição e a raiva com que a gente percebe, né, que as pessoas depositaram naquela ação,
tudo aquilo me tocou muito. Gilmar Mendes caminha junto de policiais e outras pessoas na frente do Congresso. Na tela, como é que chegamos a esse ponto? Temos que fazer tudo para evitar que isso nunca mais se repita. Como chegamos a esse ponto? Temos que fazer tudo para evitar que isso nunca mais se repita. É um sentimento misto de muita tristeza, pelo país, mas um misto também de decepção de verificar que muitas pessoas ainda não compreenderam que o Brasil precisa viver uma democracia. Como a Lanterna, Alexandre de Moraes e outros homens caminham sob estilhaços de vidro no chão. Dias Toffoli, ministro do STF. O que ocorreu em 8 de janeiro nada tem com liberdade de expressão, tem com crime, com vandalismo, com uma organização criminosa, uma verdadeira organização criminosa que veio, ao atingir os prédios dos três poderes, querer atingir a democracia e, obviamente, que por trás disso também querer que isso tivesse uma adesão na população brasileira. Gente, a galera tá entrando pra dentro do Congresso. Imagens de vidros quebrados de dentro do plenário do STF. Felizmente, o Brasil está muito maduro do ponto de vista institucional e as reações foram imediatas. Crime tem que ser tratado como crime. Liberdade de expressão é outra coisa. Pichações do lado de fora do STF. A câmera foca em pedaços pequenos de vidro. Rosa Weber, presidente do STF. E quando eu entrei no plenário, fiz questão que me tirasse uma foto. E a bancada dos ministros, aquela área central, estava literalmente com todas as cadeiras tiradas lá dentro e tinha virado um monturo. E ali eu disse, dia 1º de fevereiro, na reabertura do ano judiciário de 2023, eu vou tirar uma foto aqui, nesse lugar, com o plenário todo reconstruído. E o sentimento que eu tinha de tristeza e de revolta era tão grande que se eu precisasse, pessoalmente, arrastar cadeira por cadeira e reconstituir aqueles escombros todos, eu faria. Mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1º de fevereiro daremos início ao ano judiciário, né, como se impõe a um poder judiciário independente e guardião, no caso do Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição Federal. Depois da reunião, com discursos em que se condenou com muita veemência os acontecimentos, todos incorporados desceram a rampa do Palácio Planalto e se encaminharam em direção ao Supremo Tribunal Federal para inspecionar os danos. O presidente Lula, ministros e outras pessoas caminham à noite até o STF. Rosa Weber conversa comigo. Imprensa fotografa do lado de fora. Estevão Montevideo, secretário-geral do STF. Eu lembro que no dia 9 de janeiro, a ministra-presidente, a ministra Rosa Weber, anunciou que nós reconstruiríamos o prédio e que a sessão de abertura do ano judiciário de 2023 ocorreria, sim, no plenário do Supremo Tribunal Federal, em 1º de fevereiro. Várias áreas aqui do tribunal, vários gestores em contato já no dia 9, pensando iniciativas e sugerimos a criação de um gabinete extraordinário. A gente fez uma coordenação colegiada, que foi o gabinete da presidência, Pereira, o secretário-geral e a direção-geral. E o objetivo desse gabinete era justamente tomar as iniciativas administrativas necessárias para que a gente pudesse reunir todas as unidades do tribunal, conversar diariamente. Qual foi o propósito principal desse gabinete? Frente à necessidade da reconstrução do plenário e com um prazo muito apertado que a gente tinha,
menos de 30 dias para entrega, era reunir todas essas unidades administrativas do tribunal, coordenar as atividades, colocar em sintonia todas essas unidades do tribunal, para que a gente todo dia vencesse as ações e iniciativas necessárias. E, portanto, também suprir e superar todas as dificuldades também que se apresentavam por cada unidade do tribunal. E estávamos 24 horas abertos e dispostos a qualquer demanda de qualquer unidade do tribunal para que fossem solucionadas, superadas, e a gente fiscalizava também diariamente essas ações e iniciativas, para que justamente fosse entregue e cumprida a palavra da ministra-presidente. E na Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, nós começamos a fazer um diagnóstico Manuelita Hermes, das secretária peças, de Altos Estudos dos e Gestão da objetos Informação do passíveis de restauração e aqueles que não seriam passíveis de restauração com a manutenção da estética. Laís restaura a cabeça de uma escultura da Justiça. Logo em seguida, restaura uma pintura. Com uma luva, Marcos manuseia um crucifixo. O crucifixo é retirado de um plástico bolha. Nós mobilizamos praticamente o tribunal todo daquilo que diz respeito às unidades que diz respeito à reconstrução, seja da memória, seja dos objetos. É um esforço único, no sentido de que é uma experiência que o tribunal não havia passado. Eu acho que ninguém havia experimentado isso. Sequência de imagens. Homens restauram o STF. Alguns pintam o teto, enquanto outros passam um aspirador no chão. Homem posicionado em uma plataforma elevatória. Luiz Fux, ministro do STF. E essa obra, ela bem demonstra quão grave foi esse atentado à democracia e quão pronta e célere foi a atuação da ministra Rosa Weber na reconstrução para demonstrar aquilo que aquele símbolo representa, né? Que a democracia, efetivamente, ela continue inabalada. O Supremo Tribunal Federal lançou hoje uma resposta aos ataques golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Uma campanha chamada Democracia Inabalada. É um filme institucional de 30 segundos que pretende ser a peça inicial de uma campanha titulada Democracia Inabalada. São vídeos e postagens sobre a destruição da Suprema Corte no dia 8 de janeiro. A campanha Democracia Inabalada. A gente precisava demonstrar isso por meio de uma campanha de comunicação forte. E aí surgiu a Democracia Inabalada, que trazia de forma muito clara a mensagem de que não só o STF, mas a democracia continuava forte, firme, e que nada disso, como diz a própria campanha, a tinha abalado. Sequência de imagens dentro dos três poderes. Escrito na tela. Vidraças foram quebradas, estátuas foram derrubadas, cadeiras foram arrancadas, mas a defesa da Constituição segue inabalada. Logo, STF, Supremo Tribunal Federal. Hashtag Democracia Inabalada. A Democracia Inabalada, além de nomear a campanha, também foi transformada numa hashtag, que é uma forma das pessoas se expressarem por meio das redes sociais hoje em dia. E a intenção é fazer com que elas pudessem utilizar aquilo que elas quisessem para dizer que elas apoiavam a democracia. Então teve gente postando fotos de quando elas estiveram aqui no Supremo, ou coisas que remetem à democracia para elas, né? Quando a gente consegue muitas pessoas declarando isso, é uma mensagem muito forte de que não só a nossa campanha dizia isso, mas as pessoas compraram a ideia e estavam dispostas também a defender a democracia da forma delas, se expressando na rede social. Na frente do Supremo Tribunal Federal, a hashtag Democracia Inabalada, publicações em redes sociais em favor da democracia, destacando a hashtag Democracia Inabalada. Nós começamos com a meta de reconstruir o plenário. Então o plenário ele tem as suas especificidades, ele tem carpete, ele tem os assentos, as poltronas. Nós identificamos que era possível também restaurar, reconstruir o Salão Branco. Então nós começamos a ver que era possível recolocar as vidraças do prédio sede. No andar térreo foram todas as vidraças destruídas, não são vidros laminados. As principais contratações foram os vidros, a substituição dos vidros. Essa substituição assim era fundamental. Sem essa substituição dos vidros, o plenário não poderia acontecer.
As cortinas, em razão do conforto térmico, que elas foram completamente destruídas. A higienização dos carpetes, a recomposição das mesas e das bancadas dos ministros, a reconstituição das cadeiras dos ministros e da plateia, foram ações que eram prioritárias. Trabalhadores trazem normas para dentro dos órgãos deputados. Edmilson Paulo Lima, secretário de Administração de Serviços e Gestão Predial do STF. O sucesso da reconstrução de todo o térreo do edifício sede foi resultado de um trabalho conjunto, foi um trabalho extremamente coordenado, que envolveu limpeza, jardinagem, carregadores de bens, marcenaria, arquitetura e engenharia. Reconstruir isso também foi uma emoção muito positiva. Marinelli Monteiro, gerente de arquitetura do STF. Ver tudo pronto no dia 1º foi muito emocionante, assim, foi uma sensação de não só vitória pela meta cumprida com a data, mas da preservação mesmo do patrimônio histórico. A importância da preservação é a memória, né? Um país ele não vive sem a sua memória. A história de toda a construção de Brasília aqui, trazida do Rio de Janeiro para poder povoar o centro-oeste do país, isso está nas nossas instituições que foram trazidas para Brasília com muita dificuldade. Limpa a estátua da Justiça com esponja e logo em seguida com lavadora de spray. Em outro ângulo, a câmera está com gotas de água. Ao fundo, a luz do sol bate na estátua. A espuma sai da obra e a água escorre no piso do STF. Rogério Galouro, assessor especial da presidência do STF. Conforme as perícias iam terminando, eles iam liberando os locais de crime e o Supremo ia recuperando. O Supremo, em menos de 30 dias, estava já operando com a sessão do Pleno, né, o nosso sistema de segurança, os vidros colocados e todo o prédio sendo reconstruído, enfim, provendo a justiça, como prevê a Constituição. As instituições reagiram muito rápido. Isso talvez seja o lado positivo do que ocorreu, mostrando a fortaleza institucional do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, aqueles que pretendem ainda ter condutas golpistas serão presos, serão processados e serão condenados. Ou seja, golpe, querer volta de AI-5, querer intervenção militar é crime. Manifestantes se mobilizando em direção aos poderes de forma não pacífica, deixando rastros da trás. Estátuas dispostas no chão. Marco Antônio de Faria, gerente de preservação e restauração do STF. Para o dia 1º, foram dias de muito trabalho. Nos desdobramos realmente, mas todos nós aqui temos alguma especialização. E nesses dias, cada um se desdobrou para fazer um pouco além, para acelerar esse processo e a gente conseguir fazer as intervenções necessárias para o dia 1º. Foi muito bom. Nesse trabalho de reconstrução, sentimos assim, o envolvimento pessoal, principalmente das nossas equipes, dos colaboradores do Supremo, assim, o quanto eles estavam emocionados de estar participando daquele momento. Eu percebi em alguns momentos eles paravam para tirar uma foto, para registrar aquele trabalho, e isso foi muito bonito de ver. Sequência de imagens de trabalhadores reconstruindo e restaurando o STF, desde as paredes de vidro até o teto e os aparatos tecnológicos. Brasão da República dourado e crucifixo na parede. Tela escurece. Pessoas em frente ao STF. Declaro aberta esta sessão solene destinada à abertura do ano judiciário de 2023. Rosa Weber, presidente do STF. 4 meses e meio depois da minha posse como chefe do Poder Judiciário brasileiro, nesta sessão solene, revestida de especial simbolismo, de abertura do ano judiciário de 2023, neste mesmo plenário, totalmente reconstituído, após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último,
por uma turba insana, movida pelo ódio e pela irracionalidade, reafirmo minha profissão de fé como juíza e a ela acresço, em reforço, o que erigi como norte da atual administração desta Casa: a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente, a defesa diuturna e intransigente da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Há 3 semanas, o emblemático prédio histórico onde nos encontramos, as instalações do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, sedes dos 3 pilares da democracia brasileira, foram alvo de ataque golpista e ignóbil, dirigido com maior virulência contra esta Suprema Corte. Seguramente porque ela, ao fazer prevalecer em sua atuação jurisdicional a autoridade da Constituição, se contrapõe a toda sorte de pretensões autocráticas. Esse encontro se torna ainda mais significativo com Rodrigo a Pacheco, reabertura presidente do Congresso deste Nacional. plenário, menos de um mês após ataques criminosos num episódio de ofensa à democracia que ficará marcado na história do Brasil. Este prédio foi devassado, obras importantes foram destruídas, roubadas, o patrimônio de todos os brasileiros foi violentado. O autoritarismo de uma minoria inconformada e hostil buscou nos ameaçar e tomar de assalto a democracia. Não conseguiram. Os poderes da República resistiram. O Poder Judiciário mostrou a força de sua resiliência. Não irá vergar com intimidações. A República Brasileira demonstrou a sua importância e que prevalecerá. Presidente Lula, presidente Rosa Weber. Luiz Inácio Lula da Silva, Naquele dia presidente da 8 República. de janeiro, a violência e ódio mostraram sua face mais absurda, o terror. Não foi um episódio nascido por geração espontânea, mas cultivado em sucessivas investidas contra o direito e a Constituição, com o objetivo de sustentar um projeto autoritário de poder. Ao fim deste período que marcou certamente o mais duro teste da democracia brasileira desde a Constituição de 88, é nosso dever registrar o papel decisivo do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na defesa da sociedade brasileira contra o arbítrio. Daqui, desta sala, contra a qual se votou o mais concentrado ódio dos agressores, partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política. Do lado de fora, diversas pessoas batem palmas, enquanto os ministros do STF caminham também batendo palmas. O local está cheio. Muito obrigada a todos vocês, foi o abraço mais lindo que eu vi em toda essa minha vida, que já se faz longa, né? Nós percorremos todo o Supremo e ele está abraçado por todos os lados, por todos nós. Muitíssimo obrigada. Pessoas vestidas formalmente ao redor de um púlpito de acrílico instalado no tapete da entrada do STF. 8 de janeiro foi o dia da infâmia. Rosa Weber, presidente do STF. 9 de janeiro foi o dia da união. 1º de fevereiro foi o dia do triunfo da democracia constitucional. Para o meu coração, para mim. Foi assim que eu o senti. O 1º de fevereiro, no plenário do Supremo Tribunal Federal, foi exatamente isso. A democracia e o que ela representa. Quer dizer, a fala do Supremo, a fala da ministra-presidente Rosa Weber, que a democracia está inabalada e que o abalo eventual, um riscado, uma trinca
a quebra de um bem, de uma cadeira, de um audiovisual, não atinge em nada o que é, não na simbologia apenas, mas na representação e na apresentação do judiciário como resposta de justiça a uma sociedade. Divergir nós podemos, dissentir, muitas vezes nós devemos, mas dentro dos parâmetros da institucionalidade. Acho que isso ficou muito claro nessa resposta, nessa união e também, de fato, a reconstrução, como mostrou a ministra Rosa, significou que os vândalos não teriam trânsito livre nesse ambiente, que eles não impediriam o tribunal de trabalhar. Não é? Foi essa a mensagem que ficou quando, depois de todo aquele vandalismo, já no dia 1º de fevereiro, nós pudemos retomar o trabalho num plenário completamente refeito. Dentro do STF, na sequência da tela, Rosa Weber, Luiz Fux, Carlos Lúcio, André Mendonça, Alexandre Moraes, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Fachada do STF, escultura dos candidatos, Supremo Tribunal Federal, bandeira do Brasil hasteada ao fundo, escultura da Justiça, Dias Toffoli, ministro do STF. A mensagem simbólica é que a instituição é muito maior do que todos possam imaginar. E essa união que houve, sob a liderança da presidente Rosa Weber, dos outros 10 colegas, de todos os servidores do Supremo Tribunal Federal, nessa atuação de 24 horas por dia, para que o plenário estivesse pronto para a retomada, foi uma demonstração também simbólica de que nós não nos curvaremos a essa minoria radical, criminosa, que trouxe esse tipo de proposta para a sociedade e a sociedade rechaçou, e nós, mais do que rechaçarmos, nós vamos apurar as responsabilidades pessoais de cada qual e vamos condenar aqueles que fizeram esses atos criminosos. Conseguir a restauração a tempo para a abertura do ano judiciário, nós termos o plenário do Supremo Tribunal Federal completamente restaurado e, como ela diz, inabalável. E nesse sentido, se aquele momento foi um momento de grande tristeza, eu penso que a abertura do ano judiciário de 2023 foi um momento de restauração não apenas da edificação, mas de restauração da esperança. A reação no Brasil ao 8 de janeiro foi mais vigorosa e relevante que a do 6 de janeiro nos Estados Unidos, porque ali, tirando bolsões radicais, extremistas e pervertidos, ninguém, nem mesmo os que não elegeram o seu candidato, mas nenhuma pessoa de bem, uma pessoa decente, apoiou aquele tipo de atitude. Pessoas que se apresentavam como patriotas, falsos patriotas e, na verdade, aprendizes de terroristas. Ninguém de bem apoia isso. De modo que eu acho que a democracia, em verdade, saiu fortalecida. Uma mensagem de que as instituições e a democracia sobreviveram. Ou seja, uma resiliência, uma força vital que trouxe um aprendizado muito grande, porque o aprendizado não raro não deriva apenas das horas boas, ele também deriva das horas mais duras, das horas mais difíceis. E essa hora dura e difícil trouxe um aprendizado de que no Brasil, passados mais de 30 anos da Constituição, o projeto de sociedade e de Estado democrático que a Constituição desenhou foi mais forte do que uma agenda autoritária que assolou os ânimos e que transformou o dissenso e frustrações, que são evidentemente compreensíveis, em violência. A iniciativa da ministra Rosa Weber, nossa presidente, deve ser louvada. Ela foi extremamente forte, extremamente segura no sentido de fazer com que, na abertura do ano do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal funcionasse como sempre funcionou,
houve as manifestações de solidariedade relativamente ao nosso Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal em particular. Depois da solenidade, os trabalhos continuaram normalmente. Isso foi extremamente simbólico e realmente se deve, em grande parte, à energia, à força de ânimo da nossa presidente e ministra Rosa Weber. A velocidade com que, sob a liderança da ministra Rosa Weber, se reconstruiu o plenário e, sobretudo, a reação indignada da sociedade brasileira fizeram com que o 8 de janeiro tivesse sido uma volta por cima da democracia. Esculturas restauradas da justiça. Mulher passa pano no chão de um corredor. Pessoas fazem limpeza dentro do STF. Gil Chaves, restaurador do STF. Esses objetos todos, eles contavam a nossa história e vão continuar contando. Vão contar a história agora desse episódio, né, fatídico. Foi uma loucura, mas ao mesmo tempo trouxe uma satisfação muito grande. Você poder fazer parte desse momento pelo lado positivo, trazendo tudo a forma original, devolvendo a arte à sua origem. Foi muito satisfatório. Dá orgulho também, porque a nossa profissão muitas vezes ela é silenciosa. A gente trabalha e ninguém percebe, porque chega, tá tudo bonito, né? Mas quando a gente pega algo tão desafiador e consegue colocar reconstituído novamente, a gente volta a lembrar, sabe, o quanto é importante a nossa profissão. Estátua restaurada de Dom Pedro I. Restaurações do prédio. Edmilson Palma Lima, secretário de Administração de Era possível ver a sensação de dever cumprido nos olhos e no semblante de cada servidor e colaborador que participou desse processo, né? As ações de cada um deles ficarão registradas na memória de todos. Ter participado desse difícil processo de reconstrução em um prazo tão exíguo só reforça a capacidade técnica e o comprometimento de todos, né? Então foi um trabalho muito lindo. Eu não tenho dúvida de que o STF saiu mais fortalecido e a democracia saiu mais fortalecida. Marcelo Todos os prédios foram atacados, o Supremo Tribunal foi atacado e veja hoje, a gente está aqui com uma nova situação, a democracia imperando e todo mundo nas suas devidas posições. Os atos vândalos e criminosos contra a sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário se mostraram sem precedentes. Mas a confiança social na estabilidade das instituições e no valor da democracia foram não só preservados, mas potencializados. A democracia e o Estado de Direito saíram fortalecidos. A lição que se tira do 8 de janeiro é que nós temos que cuidar da nossa democracia. Nós temos que cultivá-la. Nós temos que entender que Estado democrático de direito, é Carnotilho que diz, não é ponto de chegada, na verdade, é um ponto de partida. A democracia, ela se constrói no dia a dia e nós que amamos a democracia temos de cultivá-la. Parece-me que esta, sim, é a lição que fica. Olha, o prejuízo é um prejuízo material, evidentemente, mas também é um prejuízo de reconstrução da solidez das instituições. E talvez aí o prejuízo que ocorreu tenha se transformado em algo frutífero, porque aquilo que se tentou destruir, na verdade, se mostrou indestrutível, aquilo que se tentou atribuir defeitos se mostrou virtuoso. Então, essa resposta que foi dada pelos três poderes, pelas instituições e pelas suas lideranças e pelos seus membros e pela sociedade como um todo, mostra que, na verdade, aqueles que quiseram destruir a democracia, na verdade, trouxeram mais solidez à nossa democracia. Em função do que aconteceu no dia 8... André Mendonça, ministro do STF. Principalmente os jovens, a minha palavra para eles é: vocês ainda vão ajudar a construir esse século. Eu espero que nas divergências vocês aprendam a respeitar as pessoas, apesar das divergências. E que nenhuma divergência justifica o ato de violência. Que nós crescemos nas diferenças.
mas a diferença pressupõe respeito, pressupõe capacidade de ouvir, de dialogar, que não é na brutalidade que nós vamos crescer e amadurecer. A democracia, os valores, Estevão Waterloo, secretário-geral do STF. Inabalados. E eu acho até que fortalecidos, porque essa destruição que nós vimos naquele dia 8 de janeiro na Esplanada, contra os símbolos maiores, né, da nossa democracia, ela foi voltada a destruir coisas, mas jamais as ideologias e a nossa democracia construída com muito esforço e que, na minha opinião, sim, permanece inabalada e será sempre inabalável. O recado é muito simples. A democracia Alexandre de Moraes, ela ministro do não STF. está em jogo. A democracia saiu fortalecida. As instituições demonstraram que não vão tolerar qualquer agressão à democracia, qualquer agressão ao Estado de Direito, e a resposta será rápida. A maioria da sociedade não vai tolerar qualquer agressão à democracia. Estou convencido de que nós saímos mais fortes. Eu acho que também os poderes estão bastante convencidos de que precisam estar unidos. São independentes, mas devem atuar de maneira harmônica e buscar uma união e uma integração. O que se teve e que se assistiu tragicamente no Brasil Carmen Lúcia, ministra do foi STF. a prática criminosa contra a democracia brasileira, os órgãos da democracia brasileira constituídos para garantir exatamente espaços de liberdades para todos. É preciso continuar essa vigília, continuar essa atenção. Nós não podemos titubear. 8 de janeiro é uma marca de uma cicatriz histórica que não se pode e não se deve esquecer no Brasil. Porque se nós perdermos a memória desse dia, evidentemente que o futuro poderá ser ainda mais bárbaro do que nós vivenciamos. Para que possamos legar aos filhos e netos um futuro habitável, é fundamental sim ter instituições fortes. Acerto do dia 8 de janeiro em Paredes e dentro de Matriz. Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. A vida é feita de símbolos e acho que foi um símbolo de que a justiça é inabalável. A justiça é um valor que transcende prédios e móveis. Ela habita o imaginário das pessoas e não é possível destruí-la. Destroem-se Rosa Weber, presidente prédios, do STF. Não se destrói o espírito da democracia. Ela continua, literalmente, inabalável e inabalada. Essa tentativa de destruir mostra que o Supremo nunca se abalou com isso Mariana que aconteceu. Oliveira, secretária de comunicação do STF. São prédios, são coisas, isso a gente recupera, a gente reconstrói. Mas o espírito do Supremo Tribunal Federal, que é garantir os direitos das pessoas, isso nunca foi atingido. Acho que é isso que mostrou esse episódio do dia 8 de janeiro. O país se uniu, as Ricardo autoridades se uniram e o povo brasileiro se uniu, repudiando, e eu acredito que a democracia saiu mais forte depois desses acontecimentos. O maior perigo Luiz Fux, ministro do STF. acontecer de novo é o perigo da indiferença. Isso não pode haver um sentimento de indiferença com relação a esse episódio. A democracia e o Supremo sempre foram fortes. E, na verdade, nós estamos demonstrando essa força através das nossas atitudes. Quer dizer, a democracia no Brasil ela sempre foi muito forte. Fracos foram aqueles que não acreditaram nela. Imagens de dentro do STF após as instalações, desde instalações a obras de arte. Justiça agora dourada, escultura à justiça, fachada do Supremo Tribunal Federal. Possuídos de ódio irracional, quase patológico, os vândalos, com total desapreço pela res pública e imbuídos da ousadia da ignorância, destroçaram bens públicos sujeitos à proteção especial, como os tombados pelo patrimônio histórico.
mobiliários, tapetes e obras de arte. Mas advirto, não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema, que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado democrático de direito. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático permanentemente cultuado permanece inabalável. Tela escurece. Créditos finais. Direção Guilherme Melo. Direção de fotografia Betânia Victor Veiga. Diogo Ramos, Guilherme Melo, João Paulo Procópio. Chefia de produção Tamires Amaral. Chefia de reportagem Priscila Rossiteiro. Produção Bárbara de Alencar e Marcela Luiza. Roteiro e edição Marta Correia. Assistentes de produção Ana Rita Almeida. Imagens Betânia Victor Veiga. Francisco Cosme. Geraldo Genovez, Guilherme Melo, Jefferson Martins, João Paulo Procópio, Lázaro Filho, Luiz Ribeiro, Luiz Guilherme. Assistência técnica Carlos Ferreira, Cláudio Júnior, James Novembro, Kleber Leite, Luiz Melo, Paulo Paz, Thiago Mesquita. Montagem e finalização Guilherme Melo, Rafael Duarte. Videografismo Guilherme Melo. Agradecimento CNN Brasil, EBC, Globo, Jovem Pan, TV Gazeta. Núcleo de Programação Rosa Oasa, Núcleo Técnico Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas Flávia Soledade. Coordenação de Rádio e TV Viviane Yanagi. Supervisão Mariana Oliveira. Secretaria de Comunicação Social STF. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social STF. Realização Rádio e TV Justiça 2023.